O governo do presidente Lula é avaliado como positivo para 36% dos brasileiros. Os dados foram divulgados pela pesquisa Quest. Em fevereiro, 40% consideravam o governo positivo. Hoje são 36%. Os que consideram regular subiu de 24% para 29%. A avaliação negativa também subiu de 20% para 29%. 16% não sabiam responder. Hoje são 6%. A pesquisa compara também a avaliação do início do governo Lula com o começo da gestão de Jair Bolsonaro. Em abril de 2019, 32% consideravam o governo do ex-presidente como positivo. Esse dado foi comparativo com o Datafolha na época. 33%, aliás, dos brasileiros avaliaram a gestão como regular e 30% como negativa. Os que não sabiam podem responder eram 6%. A Quest ouviu 2.015 pessoas presencialmente entre os dias 13 e 16 de abril. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Para essa rodada de debate, tem aqui comigo o restante do meu time, tirando o Caio Coppola e o Eduardo Cardoso, temos a Samantha Meyer, Roberto Tardelli, o Vinícius Poit aqui ao meu lado e a Gabriela Araújo do meu outro lado. Boa tarde aos quatro. Eu vou começar lembrando que nos outros dois mandatos de Lula, a avaliação positiva foi de 43% em 2003 e 48% em 2007. E por que a avaliação agora, é isso que eu quero te perguntar, Poit, está abaixo dos outros dois mandatos, no governo Lula 3. Olha, primeiro boa tarde, Luciana, Gabriela, Samantha, Tardelli, todos vocês que estão acompanhando a CNN, que já começou quente, né? Com um debate importante, com cenas exclusivas reveladas lá do Palácio. A pesquisa Genial Quest, que aliás tem uma recorrência e está, acho que fazendo uma boa pesquisa, né? Com o pessoal da Genial e da agência de pesquisas da Quest, mostrou, Luciana, que todos os dados, todas as avaliações pioraram da última feita no começo do ano. Ou seja, isso é alarmante para o governo. Então, primeiro a comparação em relação à primeira, no começo desse ano, e à segunda versão. E isso aconteceu em todas as regiões do Brasil. A quantidade de positivo diminuiu em todas as regiões, de norte a sul, de negativo e irregular, né, principalmente o negativo, aumentou em todas as regiões. Sinal vermelho no governo do presidente Lula. Comparando lá atrás, Luciana, eu acredito que no começo desse governo, até pessoas que votaram no presidente Lula com rejeição ao presidente Bolsonaro tinham muita expectativa. O Lula vai ser pragmático, as coisas vão acontecer mais rápido. E essa expectativa foi frustrada logo no começo, uma vez que não saiu o arcabouço fiscal, declarações muito polêmicas, mensagens que o presidente Lula enviava e sempre enviou e continua enviando, de improviso, que atrapalha o mercado e vai gerando essa insegurança. A última, que a gente vai debater ainda no dia de hoje, da Shein, que voltou atrás, também gera insegurança na classe média e nas classes mais baixas. Ou seja, o pessoal tem motivo para piorar esses dados e a percepção em relação ao governo federal. Vamos lá, Gabi, você consegue avaliar por que o Lula 3 está mal avaliado em relação ao Lula 1 e 2? Concorda com os argumentos aqui do Poit que o Lula não atendeu às expectativas? Eu acho assim que ainda é muito cedo, né, pra gente falar em 4 meses de governo, pouco menos de 4 meses de governo, é muito cedo pra gente falar tanto assim em popularidade, né? Tem uma diferença, acho que a grande diferença entre o Lula 1 e 2 e pro 3 é a polarização, né? Ele assumiu um governo, um país dividido, né? Embora ele tenha ganhado nas urnas, existe ainda uma grande popularização na sociedade brasileira. A gente até estava aqui discutindo antes, né, os atos do dia 8 de janeiro, existe um extremismo muito grande de um lado e do outro, então acho que isso ele acaba sentindo um pouco, mas não acho assim que a pesquisa tenha sido tão ruim comparado à pesquisa inicial. Lógico, todo começo de governo, Lu, Poit, né, Tardelli, Samantha e todos estão aqui nos acompanhando, esqueci de cumprimentar, gente, eu sempre cumprimento no meio, né, porque eu esqueço no começo. Todo começo de governo eu acho que assim, as pessoas começam com uma expectativa muito alta, né, porque tem aquela sensação de, nossa, começou, vai tudo mudar,
avaliar, e não é tão fácil assim, né? O arcabouço fiscal, o Poit mesmo lembrou, vai ser discutido agora no Congresso. É preciso ter um timing, então acho que é um pouco prematuro para a gente avaliar por que ele está mais ou menos popular nesse delay, né? Entre o começo e o fim do ano e agora, abril. Mas com relação aos governos anteriores, não existia a polarização que existe hoje na sociedade. Eu acho que esse é o principal. Samantha, até agora comparei Lula com Lula ainda, 1 e 2, né? Então agora eu queria jogar aqui o governo Bolsonaro, porque se a gente for avaliar aqui a avaliação positiva, dar a avaliação positiva do governo Lula, nessa mesma época ele tem 36% de positiva e 29% de negativa, nós trouxemos esse dado no início, e Bolsonaro 32% de positiva e 30% de negativa, ou seja, o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro estava um pouco pior nessa época. Isso ameniza a situação de Lula comparado com ele mesmo, que ele também está pior em relação a ele mesmo, 1 e 2? Não, eu acho que não ameniza a situação do presidente. Essa queda na avaliação positiva do presidente, o aumento da rejeição é muito ruim para a governabilidade do país, porque, como bem colocou a Gabriela, ele ganhou por uma margem pequena de votos. E a gente não está vendo no discurso do Lula um discurso conciliatório, ou seja, essa polarização continua sendo mantida. E aqueles que rejeitam o governo tiveram um aumento. E por que isso é ruim para o país? Porque a gente sabe que o melhor momento para aprovar as reformas que o país precisa é justamente no início do governo, onde há uma certa lua de mel entre o presidente eleito e os seus eleitores. Então, o atual presidente tem um grande desafio, que é aprovar o novo teto de gastos, o novo arcabouço fiscal, a reforma tributária, e ele precisa ter um campo mais favorável. Ou seja, a queda na avaliação positiva do governo e o aumento da rejeição em todas as regiões do país refletem que ele vai ter muita dificuldade aí, até em negociação com o Congresso Nacional, para aprovar essas medidas que são urgentes para o desenvolvimento do nosso país. Tardelli. Olha, eu penso que essa avaliação não me surpreendeu. A gente chega de 4 anos de um governo que massacrou as classes populares. Estamos saindo de uma pandemia que foi terrível para todos nós. Estamos pagando uma conta ainda e as pessoas estão com as suas situações econômicas muito mais fragilizadas do que estavam antes. É natural que elas tenham muita pressa, porque as coisas estão acontecendo com muita pressa. Nós temos num país de 60% de pessoas com insegurança alimentar. Isso é uma loucura. Isso dá uma urgência que 100 dias podem parecer uma eternidade, quando a gente sabe que 100 dias é o começo do governo. O presidente Lula tem que, acredito eu, aprofundar as pautas sociais, mas ainda mais. Ele tem que radicalizar as pautas sociais. Eu acho que essa é a resposta das pessoas que estão desesperadas. Nós precisamos de emprego, nós precisamos de comida, nós precisamos substancialmente de comida. E é essa comida que está faltando e faltou ao longo dos últimos 4 anos. E essa falta precipitou uma urgência nas pessoas que foram responder às pesquisas. Claro que quando o Lula se elegeu, havia um sentimento de euforia, como se houvesse uma mágica, um pensamento mágico, de que bastaria a eleição de Lula para que a comida brotasse nas mesas dos brasileiros, principalmente mais vulneráveis. Isso acabou não acontecendo e não aconteceria. A nossa questão, a questão do presidente Lula principalmente, é aprofundar as pautas sociais. Essas questões são questões que nos remetem à necessidade de um país faminto, desempregado, desprotegido, de um país que quase perdeu as esperanças. Lu, se eu permite um comentário só, essa mágica, Tardelli, foi gerada, inclusive, pelo próprio presidente. Né? Quando você diz da esperança de ter comida na mesa, né? De algo que virou até motivo de chacota depois, que é a picanha. O próprio presidente, e aí um outro comentário, Gabi, não, o delay não é só nesse começo, sabe? É desde a eleição, porque na campanha o presidente já falava, pós-eleição o presidente já falava. Então essa mágica, essa expectativa foi inflada e a hora que não entrega, a frustração vem. E vale pontuar que no governo anterior, uma coisa só para adicionar na fala da Samantha, a pesquisa do presidente Bolsonaro, ela apresentou uma tendência de alta, né? Porque saiu de 32, foi para 33. Reforma da Previdência, algumas entregas andaram. Então, acho que a diferença principal, corroborando o que o Tardelli disse, esta mágica
foi muito exacerbada. E no final, né, o pessoal acho que descobriu que não tinha mágica e não está nada acontecendo conforme foi prometido. O Poit vem com esse vozeirão e fala, Lu, você me permite? Como é que eu vou dizer não, Poit? Sim, né? Por favor. Lu, acho que complementando, ninguém Vai, Samanta, aqui... rapidamente, gente. Eu também vou querer falar um pouquinho. Olha o que vocês me arrumaram. Causei. Eu acho que aqui ninguém discute a necessidade do investimento no social. A preocupação é de onde a gente vai tirar recursos para isso. Daí a necessidade, uma boa aprovação do presidente da República e um bom relacionamento com o Congresso Nacional, para a gente ter da onde a gente tirar esses recursos para bancar a parte social. Para isso a gente precisa de reforma tributária, um novo arcabouço fiscal. Enquanto isso não andar, fica difícil efetivar as políticas sociais. A gente tem uma preocupação aí do país não quebrar. Muito bem, Gabi, rapidamente também. Só que enquanto vocês estavam falando, eu fiquei aqui pensando, né? Outra coisa que pode ter impactado também nessa diferença aí, comparando Lula com Lula, né? Que o Lula não recebeu um país quebrado do Fernando Henrique, né? Ele recebeu ali as contas organizadas do Fernando Henrique, tá, né? O Plano Real, tudo, para ele poder impulsionar as políticas sociais. E agora ele está tendo que recuperar 4 anos de desmonte, né, do governo Bolsonaro. Esses juros, né, a gente toda hora fala dos juros, 13, a maior taxa de juros de inflação, e ele tem que fazer milagre, é o que vocês estão falando. Como fazer milagre em 4 meses, né? Então ele está ainda lidando com uma economia, tentando reorganizar a economia que ele herdou do seu antecessor, que foi diferente do que aconteceu na época do Fernando Henrique, quando ele assumiu a presidência. Tardelli, você vai me ajudar? Olha, muito rapidamente, nós temos que entender que nós estamos diante de um país desinstitucionalizado. Houve uma política de destruição. E essa política de destruição foi muito eficiente nos últimos 4 anos. Nós não conseguimos sequer vacinar a população. Nós negamos a vacinação. As mortes sucederam, as famílias perderam seus entes queridos, perderam o emprego. Tudo isso impactou e não foi o discurso do presidente dizendo que iria acabar com essas coisas, estavam acontecendo. O que o presidente tinha que fazer e fez, falou assim, olha, é que aquela realidade que nós vivíamos não era uma realidade determinista, isso pode acabar. Nós podemos sair disso. Agora, para sair disso vai precisar de um Congresso que não tenha interesses partidários mesquinhos que se coloquem acima dos interesses da nação. Nós não podemos ter cargos sendo exigidos com a faca no peito do presidente. Nós não podemos ter chantagens, extorsões de presidentes de casas parlamentares para aprovar pacotes fiscais, o arcabouço ou expressão. Eu sempre que eu ouço arcabouço, eu entendo cala a boca fiscal. Eu não sei por que eu sonho, eu tenho essa coisa assim. Né? Ô Tardelli, essa tua listinha aí é aquela listinha quase impossível, né? Então, assim, a gente quase pega aquelas estradas dos tijolos amarelos, só se for assim, né? Porque a gente não consegue chegar nessa listinha aí. Consegue? Ora, como não? Depende de quem está construindo a estrada. Tá bom, Tardelli. Ok, quem sou eu aqui para discutir com você? Vamos acompanhar de perto. Vamos acompanhar, tudo bem.